E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com correção da atividade avaliativa simples. Roda a vinheta. Então, pessoal, na primeira questão diz o seguinte: uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto D, de onde poderá ver o topo C do prédio, sob um ângulo de 60 graus. Aqui, o ângulo de 60 graus do ponto C. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A? Ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, né? Nesse sentido, quantos metros ela vai se afastar, para que ela observe esse mesmo ponto C com um ângulo de 30 graus. Então, qual vai ser essa distância que eu chamei de distância D, certo? Então, ó, eu tenho uma distância de AB. Qual vai ser a distância? Ele sai em linha reta de A até esse ponto aqui, onde ele possa ver o mesmo ponto C, sendo com uma angulação de 30 graus. Então, a primeira coisa que eu devo achar aqui, ó, para a gente achar essa distância, é a gente achar a altura do prédio, que é a altura H. Sendo que eu tenho que achar esse D. Eu não tenho essa medida completa, porque senão eu poderia fazer direto para achar H, né, usando esse triângulo aqui. Sendo que, como eu não tenho essa medida, eu primeiro vou trabalhar com esse triângulo, que ele é retângulo nesse ponto aqui, ó, A. Ele é retângulo em A. Então, eu vou achar a altura primeiro, utilizando como base 90 graus, certo? Aqui eu tenho o cateto oposto, que é o H, sobre o adjacente. Quando eu tenho o cateto oposto sobre o adjacente, a gente tem a tangente, né? No caso, a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 90 metros. A tangente de 60 graus equivale à raiz de 3. Tangente de 60 graus é raiz de 3, né? 30 graus, raiz de 3 sobre 3. 45 graus é 1. E 60 graus, raiz de 3. Que é igual a H sobre 90. Fazendo o meio pelos extremos, a gente tem H é igual a 90, raiz de 3. Então, aí está a altura. Achamos H. Achando H, a gente vai calcular agora o D, já que eu tenho essa medida. Então, o que vai ser a distância D? Também utilizando tangente. A tangente de 30 é igual a H, que é 90 raiz de 3, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto a 30 graus é H, que é 90 raiz de 3, e o adjacente que vai ser? Vai ser a distância D mais 90 graus. D mais 90. Vai ser a distância D mais 90 metros. Tá ali. Qual a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. E é igual a 90 raiz de 3 sobre D mais 90. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho D mais 90 vezes raiz de 3, que é igual a 90 vezes raiz de 3 vezes 3. Vezes 3. Aqui eu vou ficar, ó. Eu vou pegar esse raiz de 3 e já vou passar dividindo. D mais 90 é igual, ó, 90 vezes 3 dá 270. 270 raiz de 3. Dividido, ó, vou pegar esse raiz de 3 e vou passar dividindo. Aí eu vou cortar raiz de 3 com raiz de 3. Logo, D mais 90 é igual a 270. D é igual a 270 menos 90.
V é igual a 180. Então, pessoal, essa distância aqui, ó, de B até aqui é 180 graus. No caso, ele pede na questão aqui, ó, quantos metros ele deverá se afastar do ponto A, andando em linhas retas de A a B. No caso, ó, de A a B eu tenho 90. E andando de linha reta de A, passando por B até aqui, tem quanto? Tem 90 mais 180, 370. Logo, a distância que ele vai percorrer até chegar a esse ponto para ver o ponto C ao ângulo de 30 graus é 270 metros. Certo? Quem marcou lá a alternativa E, acertou. A alternativa é 270 metros. Então, ele sai do ponto A até o ponto que ele vai visualizar o ponto C com 30 graus, certo? Passando pelo ponto B, foi o que ele pediu na questão. Quem marcou lá a alternativa B, infelizmente ela errou. Ele não quer só a distância D, ele quer toda a distância do A até esse ponto aqui, certo? Então a alternativa correta, a alternativa é. Pessoal, na segunda questão, ele pede para a gente determinar na figura a medida do segmento AD. Ele quer saber essa distância aqui de AD, o segmento AD. Que eu vou chamar de AD, certo? Ele quer saber a medida desse segmento AD. Primeiro, observando aqui, ó, pessoal, para eu descobrir aqui o Y, não tem como, porque aqui, ó, olhando para esse ângulo de 60 graus, eu tenho cateto oposto e adjacente que é Y. Cateto oposto que é X e adjacente que é Y. Então, eu trabalharia aí com a tangente. Sem que eu não tenho. Mas já olhando para esse triângulo aqui, ABC, eu olhando para o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e o adjacente, que é quanto? 90 graus. Então, eu posso usar a tangente de 30 logo. A tangente de 30 graus, que é igual a cateto oposto sobre adjacente, olhando para o triângulo maior, ABC. Tá aí. Qual a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 90. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho 3x é igual a 90 raiz de 3. X é igual a 90 raiz de 3 dividido por 3. X é igual a 30 raiz de 3. Achamos x. X é 30 raiz de 3. Guarda essa informação. Deixa eu botar ela aqui. Agora sim, tem como encontrar o y. Encontrando o y, eu subtraio 90, acho o segmento AD que eu quero. Então vai ficar, ó, vou botar aqui. Também vai ser a tangente, né? Tangente 60. A tangente 60 graus é igual ao cateto oposto, que é 30 raiz de 3 sobre y. A tangente 60 é raiz de 3, que é igual a 30 raiz de 3 sobre y. Então, ó, meio pelos extremos. Y raiz de 3 é igual a 30 raiz de 3. Pego raiz de 3 e passo dividindo. 30 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Corta aqui, né? Corta. Y equivale a 30 centímetros. Achamos Y. E ele quer o segmento AD. Quem é o segmento AD? É o que falta para completar, não é 90. Se Y é 30 centímetros, quanto falta para 90? Então aqui, ó, 60 centímetros.
Na terceira questão, ele diz o seguinte, ó. Em um triângulo retângulo isósceles porque tem dois lados iguais, né? Além de ter os dois lados iguais, os ângulos da base também são iguais, ó. 45 e 45. Porque eu sei, porque esse aqui é 90, os ângulos agudos aqui serão 45 e 45. Porque se é um triângulo isósceles, dois lados iguais e os dois ângulos da base também são iguais. Aí a gente pega o restante que falta para 180, que é 90, e divide por 2. Então dá dois ângulos agudos aí de 45 graus. Então, pessoal, essa questão aqui a gente poderia utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Quem usou o teorema de Pitágoras aí, chamando a hipotenusa de x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Também acharia o valor da hipotenusa que ele quer aí, né? Olhando aqui para 45 graus, como eu quero achar a hipotenusa, eu vou fazer o seguinte: cateto oposto sobre a hipotenusa. E cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de 45 graus, que é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu quisesse, eu também poderia usar o cosseno, que é do mesmo. Cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tanto faz. Certo? Só não cabe aqui a tangente, porque ó, já tem as medidas, né? Não precisa. Então, qual o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Que é igual a 30 sobre hipotenusa. Fazendo o meio pelos extremos, eu tenho hipotenusa, raiz de 2 é igual a 30 vezes 2. Hipotenusa é igual a 60 sobre raiz de 2. Racionalizando isso aí, porque eu não posso ter raiz no denominador. Racionalizar, você já sabe, né? Multiplicar o numerador e o denominador pela raiz do denominador. Então, a hipotenusa aqui, ó, é igual a 60 raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, usando a propriedade, né? A definição de radiciação, quando eu tenho um produto entre duas raízes de mesmo índice, né? O que é que eu faço? Multiplico só radicando. 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz de 4? 2. Já elimina. Então, simplifica aqui, ó, 60 por 2. 60 dividido por 2, 60 dividido por 2 dá 30. Então, a hipotenusa é igual a 30 raiz de 2. É a resposta final. Quem fez por Pitágoras também ia chegar nesse mesmo resultado. Mas eu quis fazer assim, para vocês verem que também a gente tem como encontrar a medida dos lados de um triângulo retângulo, utilizando também as razões trigonométricas, certo? Na quarta questão, pessoal, faz o seguinte, ó, um barco parte do ponto A para atravessar o rio. À direita de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sabendo a largura do rio, 60 metros, a distância em metros percorrida pelo barco foi de. Então, ó, se vocês observarem aqui, essa distância, a largura do rio, que mede 60 metros, equivale também, ó, a essa largura, né? Que forma um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, ó, ele diz que de onde o barco parte para a margem do rio, né? Então aqui, ó, se eu suplementar, né? Suplementando aí, eu pergunto quanto falta ao ângulo, quanto falta para 180. No caso aqui, ó, 60 graus. Então, o ângulo que é formado, né, entre a partida aqui do barco, né, até a chegada do ponto B, essa diagonal aqui é de 60 graus. Aqui o segmento reto, que a largura do rio mede 60 metros. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero achar justamente essa distância de A para B, que no caso aqui é a hipotenusa, segmento oposto ao ângulo reto. No caso aqui eu vou chamar de X. Na verdade eu vou chamar de D, de distância, certo? Então aí, ó,
eu posso utilizar qual razão trigonométrica? Cateto oposto sobre hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, né? O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre D, que é a hipotenusa. Qual o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, certo? Que é igual a 60 sobre D. Quem não tiver em mente a medida dos ângulos notáveis, memoriza, né? Lembra daquela regrinha, né? Seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. Aí faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz aonde não tiver 1. E a tangente é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí você já joga direto. Você está botando isso no quadro, no papel, para relembrar. Você já deve estar com isso em mente. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ficar com D raiz de 3, que é igual a 120. 60 vezes 2. D é igual a 120 dividido por raiz de 3, porque a raiz de 3 está multiplicando D, que eu quero achar, e eu passo dividindo. Vou racionalizar por raiz de 3. Racionalizando aí por raiz de 3, eu tenho distância é igual a 120 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, a raiz de 9 é 3. Já posso dividir aqui, ó, 120 com 3, que dá 40. Logo, a distância do ponto A, do ponto de partida do barco, ao ponto B, que é a chegada dele na outra margem, é 40 raiz de 3 metros, que ele me deu em metro, né, que ele diz em metros. Então, 30, 40, raiz de 3, alternativa B. Quem marcou lá B na sequência, acertou. Certo, pessoal? Então, pessoal, a quarta questão a gente finaliza a correção da atividade com o conteúdo de razões trigonométricas e para a gente poder dar continuidade ao assunto de trigonometria. Certo? Um abraço e até a próxima.